Olá, alunos do segundo ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Roberta, sou a professora de História e hoje a gente vai falar sobre a semana 4 do PET 2. Na semana 4, dando continuidade à transferência ao tema aí da transferência da corte portuguesa para o Brasil, que ocorre aí a partir de 1807, com a chegada em 1808, a gente vai falar também sobre a missão artística francesa, que é esse processo aí que tem por objetivo iniciar uma formação acadêmica em belas artes, né? Então essa missão artística chega após alguns anos após a chegada da corte portuguesa, já no governo de Dom João VI, ou seja, em 1816, certo? E é um dos incentivos aí, dentro desse processo dito civilizatório nessa época, tá certo? Então a gente vai perceber através da análise das imagens, né? A gente percebe da análise das imagens de vários artistas, como Debré, que é um dos artistas que vieram nessa época e que pintava o cotidiano da sociedade à época, da sociedade de, das pessoas escravizadas, né, da sociedade no contexto geral, reproduzindo o dia a dia, o cotidiano dessas pessoas, certo? E a gente também vai entender como a permanência na corte desenvolveu culturalmente o Brasil, principalmente nesse terreno aí das belas artes, tá? Aqui a gente precisa perceber, né, que houve uma mudança cultural, né, que os navios que trouxeram a família real também trouxeram aí todo o aparato, né, além aí dos funcionários. Então eles vieram trazendo o erário, né, que é toda a parte aí financeira de dinheiro público, certo? A Biblioteca Real de Lisboa, que vai se tornar aí a outra biblioteca que seria construída no Rio de Janeiro com o nome de Biblioteca Real, que vai dar origem à atual Biblioteca Nacional, tá certo? Que trouxe aí um acervo da Biblioteca Real de Lisboa, né? Um grande acervo. Além disso, a parte de prataria, louça, é, pinturas, obras de arte. Então veio um acervo muito grande, né? Com os navios que transportaram aí a família real, certo? Então, após se instalar aqui no Rio de Janeiro, essa família real, ela não vai só modernizar a cidade e inaugurar várias questões aí, como a gente vê, né? Construção de jardins, casas com grandes jardins para abrigar o grande número de pessoas que vieram, órgãos político-administrativos, como o Conselho de Estado, Erário Régio, a Junta Geral de Comércio, a Casa de Suplicação, que é aí uma corte de justiça, os ministérios da Marinha, Guerra e Estrangeiro, o Ministério da Fazenda e Ministério do Interior. Além disso, houve a fundação do Banco do Brasil ainda em 1808, certo? E a parte aí voltada para a educação, né? Academia Médico-Cirúrgica, para a formação aí de futuros médicos, Teatro Real, Museu Nacional, Observatório Astronômico, Horto Real, que é o atual Jardim Botânico, e também toda uma cultura aí que influenciaria o dia a dia e a vida das pessoas aí, dos habitantes do Rio de Janeiro, certo? Houve também a fundação da imprensa régia, né, a Gazeta do Rio de Janeiro, a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, que hoje é a Escola de Belas Artes, e também aí a parte de arquitetura, desenho, pintura, escultura, que foi de muita importância aí a partir de 1816, com a chegada dessa missão francesa, que era liderada aí por Joaquim Le Breton, certo?
Então, a gente tem que perceber que nessa época, a França, que tinha passado pelo processo revolucionário, o governo de Napoleão, né, o império aí de Napoleão, como vocês viram na aula passada, né? Então, muitos artistas a essa época perderam incentivos, prestígio no país e dessa forma eles foram se aventurar em outras partes do mundo e vieram muitos aqui para o Brasil e o que mais se destacou, como eu disse anteriormente, foi Jean-Baptiste Debré. Além dos pintores e arquitetos, vieram também escultores, vários tipos de artesãos, restauradores, ferreiros, carpinteiros, né? E tudo isso vai colaborar para toda essa parte de modernização da cidade do Rio de Janeiro, que já abrigava, aliás, a capital do Brasil, né? Na época, e a capital, na verdade, desculpa, a capital da colônia portuguesa, que mais tarde aí, alguns anos aqui depois, né, seria aí um país independente, tá certo? Então, dando continuidade aqui, esses vários artistas passaram a viver no Rio de Janeiro com o apoio inicial de mecenas. Quem são mecenas? São as pessoas que apoiam as artes, né? São burgueses enriquecidos e que patrocinam esses artistas, pagam para esses artistas produzirem obras, certo? Então a gente tem aqui o nome de alguns desses artistas, né? O Le Breton, o Debré, Nicolas Antoine Tounet, seu filho Félix Tounet, pintores Auguste Marie Tounet, escultor Charles Simon Pradier, gravador, entre outros artistas, certo? O estilo deles era o neoclássico, que no Brasil estava iniciando, e foram encarregados por Dom João do funcionamento da recém-fundada Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, certo? Que seria aí a Escola Superior das Belas Artes, tá? Então eles eram professores, né? E essa academia se formaram muitos nomes das artes plásticas do país, como Vitor Meirelles, Pedro Américo, né? Que produziram aí várias pinturas posteriormente, né? Com temas nacionais, tá certo? E são pinturas históricas representativas que têm base na formação dessa academia, a partir do ensinamento dos mestres dessa missão artística francesa, certo? O Debré era o principal responsável por retratar os personagens da monarquia, né? Mas também a parte aí, como eu disse, do cotidiano, do dia a dia, como a gente vai ver aqui nessas obras que já estão aparecendo aqui para vocês, né? Vendedores de pássaros negros, uma família brasileira no Rio de Janeiro. Então, eles retratavam aí o cotidiano, certo? E por isso que o mais lembrado é o Debré, que retratou o cotidiano e o dia a dia da população escrava, e não só aí a parte aí de personagens da monarquia, tá certo? Muitos desses artistas que seriam aí alunos dessa academia se destacaram na pintura histórica e serviram ao Império Brasileiro já na época já do Brasil independente, que foram promovidos aí por Dom Pedro II, neto do Dom João VI, que era muito ligado à parte aí cultural, artística e um grande entusiasta da questão identitária nacional, né? Criando aí vários símbolos nacionais, né? Então a gente tem obras como a Primeira Missa do Brasil, de Vitor Meirelles, a Batalha de Guararapes, também do mesmo autor, né? Que são aí frutos dessa escola de belas artes aí
que seria aqui, na verdade, que foi fundada como Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, certo? Aqui, o Debré, que era um dos principais aí professores, né, dessa Escola de Belas Artes, ele viveu no Brasil durante aí esse tempo de 1816 a 1831, 15 anos, né? E tem uma extensa obra em 3 volumes, que se chama Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. Então, no primeiro volume tem o tema dos indígenas, no segundo, o trabalho escravo dos africanos e no terceiro, política e religião. Então, aqui a gente tem algumas dessas obras, certo? Aqui do primeiro volume, né, mostrando aí a parte aí da escravidão no Brasil, né, o cotidiano. Aqui também, né, os escravos penalizados, né, por terem feito alguma coisa errada na concepção dessa sociedade, né, que castigava essas pessoas, certo? Aqui também uma mostra desse castigo, né, que eles estão presos aqui, certo? E aqui já a atividade, depois eu vou falar um pouquinho para vocês. Aqui uma outra imagem aí do Nicolas Antonet e seu filho Félix M. Tonet, pintaram paisagens do Rio de Janeiro. Então aqui uma vista do Rio de Janeiro a essa época, certo? E mais uma imagem aqui de Nicolas Antonet, da Praia e Igreja da Glória, também Rio de Janeiro, tá certo? Então aqui, essas obras, né, são muito importantes para a gente compreender o Brasil no século XIX, né? E são pinturas aí consideradas oficiais, né, sobre alguns eventos que marcaram o rito monárquico, né? E também o cotidiano das terras brasileiras, como viviam não só os membros da aristocracia, mas também as pessoas comuns, tá certo? Por isso que Debré, aí, ele é considerado um artista importante, né? Que retratou aí esse cotidiano do Rio de Janeiro, a presença aí dos escravizados na vida urbana, mesmo que de forma estigmatizada, né, como era da época e o olhar daquele período, porém é interessante que a gente perceba como essas pinturas são importantes para a gente entender esse cotidiano, esse dia a dia, né? Como eu disse para vocês, Debré também foi um importante professor, né, dessa pintura histórica anteriormente, certo? Passou a ser diretor em 1828 dessa Academia Imperial de Belas Artes, já na época aí do Brasil Império, e organizou aí entre os alunos dele o que seria a primeira exposição de arte no Brasil em 1829, tá? Então, a missão artística francesa foi responsável por dar início a esse projeto de formação artística, fomentou as artes plásticas, ofícios manuais, em prol aí do que a gente percebe como processo civilizatório, na ótica aí da época, de construção de uma nação, tá certo? Então, vamos lá para as atividades, né? Essa questão número 1, vocês vão descrever o cotidiano dos africanos com base nessas imagens aqui. Nessas 2, 3, 4, 5 imagens. Então, a partir da análise dessas imagens, vocês vão explicar como que era o dia a dia desses africanos escravizados, tá certo? E na questão número 2, vocês vão observar essas duas imagens, né? Essa daqui da vista do Rio de Janeiro, no século XIX, e essa outra aqui, da Praia e Igreja da Glória, também Rio de Janeiro, século XIX, e fazer aí uma comparação, né? Descrevendo como era a cidade no começo do século
dizendo, aliás, no começo do século XX, né? E comparar, finalzinho do 19, início do 20, e comparar com o cotidiano aí da nossa época, né? No Rio de Janeiro, pelo que vocês conhecem, por fotografias, por imagens, por vídeos, certo? Fazer essa comparação, tá certo? Hoje nós vamos ficando por aqui, né? A próxima são 2 questões apenas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me chamar, tá certo? Um abraço para todo mundo, continuem se cuidando e até a próxima aula.